tema desse vídeo é uma breve história da arbitragem no Brasil. Nós optamos por fazer um recorte um pouco mais recente dessa história, pegando especificamente o movimento que levou à elaboração do anteprojeto que se tornou a Lei de Arbitragem no Brasil. E para isso convidamos a doutora Selma Lemes, Dr. Carlos Alberto Carmona, Dr. Pedro Batista Martins, que foram justamente os autores desse anteprojeto. Doutora Selma, começando com a senhora, diga-nos um pouco o que foi exatamente a chamada Operação Arbiter. Bom, a Operação Arbiter foi um trabalho muito interessante e que isso partiu de um advogado pernambucano que a denominou Operação Arbiter, o Petrônio Muniz. E ele, inclusive, tem um livro que ele conta da trajetória da lei de arbitragem e tudo foi assim muito espontâneo. Isso é interessante notar que na lei de arbitragem nada foi uma coisa assim predeterminada, foi tudo muito espontâneo, né? Nós nos conhecemos na primeira reunião em que houve que esse advogado nos convocou, que tudo começou assim. Para mim pelo menos, né, eu tinha escrito um artigo no Estado de São Paulo, eu tinha voltado de um estágio na CCI e tinha escrito um artigo sobre arbitragem e comércio exterior. E ele leu esse artigo, né? O Carmona tinha já um trabalho publicado, o Pedro também, e aí ele fez contato comigo por telefone e falou, olha, colocou a questão da arbitragem, que ele tinha lido o artigo e que ele tinha uma carta do Marcos Maciel dizendo que se ele tivesse um projeto de lei, um texto, ele apresentaria no Congresso. E que nós iríamos fazer uma reunião em São Paulo, na Associação Comercial, se eu aceitaria ir. Eu falei, sim, com todo prazer. Bom, e daí nós sentamos em torno de uma mesa, acho que, não sei, umas 15 pessoas, não mais do que isso, né? Por aí, não era muito mais. E eram pessoas assim, eram as pessoas que compunham o Instituto Liberal, a Federação das Indústrias, a Associação Comercial, a sociedade civil como um todo. E aí ele conversou, mostrou o projeto, qual era a intenção, contou uma história enorme, aquela reunião estava sendo gravada. E no final ele disse, olha, nós precisamos então organizar uma comissão para redigir esse anteprojeto, que ainda era um anteprojeto, né? E quem se candidata? Aí nós vimos ali, né? E eu falei assim, todos estavam assim meio inseguros de saber como que seria isso, né? Aí o Carmona assim se candidatou, o Pedro, eu falei, eu também, né? E na verdade, eram os que, acho que naquela reunião eram os que tinham um pouquinho mais de conhecimento técnico sobre a matéria, acho que eram nós três, né? E saímos de lá com essa incumbência de redigir o anteprojeto, né? E ele falou que ia chamar Operação Arbiter e tudo mais. Isso foi apresentado como... Aí, em seguida, houve uma divulgação, recebemos sugestões, muito poucas admitidas, né? Não que nós não quiséssemos que mexesse, mas é que não havia muita coerência. Não, nós não queríamos que mexesse mesmo, é verdade. Não havia muita coerência. O que eu gostaria só de lembrar, e aí é um início, efetivamente, que a lei parte de uma pesquisa que foi feita pelo Instituto Liberal de Pernambuco com os empresários, tá? E o resultado dessa pesquisa, quer dizer, a pesquisa indagava, os senhores estão satisfeitos com os processos judiciais? Os processos judiciais demandam muito tempo, e todos eles questionando, como até hoje em qualquer país, o problema não é do juiz, efetivamente, necessariamente, e perguntaram aos senhores se tivesse um outro meio de solução de conflitos que fosse adequado, devido ao processo legal e tudo, os senhores estariam dispostos a utilizar? Sim, sim, aí foi uma margem enorme. Os senhores conhecem a arbitragem? Não. Então o projeto, a ideia do Petrônio surge disso, ele fez a pesquisa e levou essa pesquisa ao Marco Maciel. E ele me confidenciou que o Marco Maciel pediu 15 dias para ele pensar. Depois que ele avaliou, ele disse, olha, realmente, se tiver um anteprojeto, eu levo isso ao Congresso Nacional.